Oi, turma do sétimo ano, tudo bem? Olha quem está aqui de novo. Prontos para mais uma aula de geografia? O nosso tema de hoje é a distribuição da população brasileira. O nosso objetivo de hoje é analisar como está distribuída a população brasileira. Vem comigo! Gente, para começo de conversa, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O Brasil, ele é um país muito populoso ou muito povoado? Pensem aí. Pensaram? Eu acredito que neste processo de pensamento vocês tenham se perguntado, mas país muito populoso e país muito povoado não são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. E eu vou explicar por quê. Bom, o Brasil ele possui uma população em torno de 211 milhões de habitantes. Eita, que é gente, né? Bom, a nossa população ela é numerosa. Nós somos atualmente o sexto país mais populoso do mundo. Sabiam disso? Até ano passado nós éramos o quinto país, mas em 2020 nós somos o sexto país mais populoso no ranking aí dos países mais populosos do mundo. Eu quero só aguçar a sua curiosidade para você pesquisar daqui a pouquinho quais são os 5 primeiros, tá bom? Sabendo que o Brasil é um país que tem uma população numerosa, eu posso dizer para vocês com certeza, eu asseguro que o Brasil é um país muito populoso. Porque quando eu falo de país muito populoso, eu estou me referindo à população absoluta. E o que é população absoluta? O termo população absoluta leva em consideração o quantitativo de pessoas que moram dentro do país, certo? Nós somos, então, um país muito populoso, por isso, nós temos uma população bem numerosa. Eu levo em conta o quantitativo de pessoas que habitam o território brasileiro. Mas quando eu falo de país povoado, eu levo em conta a população relativa. O que é população relativa? Bom, população relativa vai levar em consideração a relação entre o quantitativo de pessoas que habitam dentro do território brasileiro, mas leva em conta o tamanho do seu território, certo? A população relativa abrange a relação entre o número de pessoas e o território brasileiro. Aí você vai perceber que tem uma diferençazinha, ok? Para falar disso, eu tenho que ter um conceito formado de densidade demográfica. Professora, o que é isso? Densidade demográfica. Vamos pesquisar no livro de vocês, página 44, ok? Diz o seguinte: para medir a concentração da população de determinada área, calcula-se a sua densidade demográfica por meio da divisão do total da população pela área em que está distribuída, ou seja, dividindo a quantidade de pessoas que habitam o território brasileiro pela quantidade de quilômetros, que formam a nossa área territorial, você vai obter a densidade demográfica. Estima-se que a densidade demográfica do Brasil é de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a nossa densidade, a relação existente entre o quantitativo de pessoas e o território. Para melhor explicar a densidade demográfica do Brasil, nós vamos analisar juntos o mapa da página 45. Peguem o livro de vocês, abram na página 45 e nós vamos analisar a figura 1, Brasil, densidade demográfica 2010, tá bom? Um segundinho para você localizar aí. Prontinho? Página 45, figura 1. Nós temos o mapa do Brasil, esta que vai aparecer para vocês na tela. E na legenda
nós temos as cores amarelo claro até a cor marrom, certo? E na legenda, os tons mais claros são os locais onde tem menos habitantes por quilômetro quadrado. Quando vai para o tom mais escuro, significa que nos tons mais escuros, cada estado ou cada região do Brasil tem mais habitantes por quilômetro quadrado. Observando então o mapa, você pode observar que lá no Amazonas, certo? Onde fica o Amazonas, gente? Qual região fica o Amazonas? Bom, lá na região norte, nós temos aí a região do mapa, uns tons mais claros. Significa que lá na região norte nós temos uma densidade demográfica menor, certo? Em torno de menos de 1 ou de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. É pouca gente, não é? Que habita por quilômetro quadrado a região norte. Mas se você levar em consideração a região litorânea do Brasil, que compreende nosso Ceará, nossa região nordeste, observe que tem bastante tons marrons, tons mais escuros. A densidade demográfica aí predomina de 25 a 100 pessoas por quilômetro quadrado, e tem região aí que tem mais de 100, certo? Se você for lá para a região sudeste, precisamente para as grandes metrópoles, né? Cidade de São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, nós temos bastante pessoas por quilômetro quadrado. Você observa nos tons mais escuros. Aí eu quero que você esteja percebendo a diferença entre país populoso e país povoado. País povoado, o termo país povoado leva em consideração a relação entre a quantidade de pessoas, o número de habitantes de um país, de uma localidade, e o território de todo o país ou de toda a localidade. Aí você deve se perguntar, mas por que tem regiões que tem bastante gente e região que basicamente não tem ninguém morando por lá, povoando esse local? É isso aí, eu quero que vocês tenham feito essa pergunta. No livro de vocês, eu quero que vocês analisem comigo o tópico 2, a distribuição da população pelo território brasileiro, certo? Diz assim: a distribuição da população é influenciada por fatores naturais e econômicos que podem ser permissivos ou restritivos, ok? O que é fator natural permissivo e o que é fator natural restritivo? Vamos ler juntos? Entre os fatores naturais permissivos, podemos citar, de um lado, climas amenos e relevos com baixas declividades, e como fator econômico, o dinamismo da economia em uma região. Esses fatores podem formar uma área de atração de população, ou seja, tem lugares que, economicamente falando, são atrativos. As pessoas vão em busca de melhores condições de vida, de emprego, de estudos, certo? Então as pessoas migram para esses grandes, normalmente os grandes centros urbanos. Climas muito frios, climas muito secos, muito quentes, que não favoreçam a existência nesses lugares, afastam, certo? Aí faz parte dos fatores restritivos. Eles, ao invés de atrair, eles afastam as pessoas, a população acaba saindo desses lugares em busca de melhores situações, ok? Só conceituando aqui, fatores restritivos: climas desérticos ou muito frios, bem como o declínio da atividade econômica em uma região, são exemplos de fatores naturais econômicos restritivos que dão origem a uma área de repulsão da população. A população resolve sair de lá porque não encontrou uma situação de vida favorável, certo? Por isso que no país, no nosso Brasil, nós temos áreas que são pouco povoadas.
e tem áreas que são muito povoadas. Só quero ressaltar que quando uma área é muito povoada, ou seja, tem muita gente em relação ao seu tamanho territorial, acontecem aí o processo de favelização das capitais, acontece a questão muitas vezes do desemprego, certo? Das condições péssimas de vida, ok? Também tem esse outro lado. Vamos agora analisar a densidade demográfica por região do Brasil, tá bom? Para isso, vocês localizem aí na página 46 a figura, a tabela 2. Nós temos o Brasil dividido aí nas 5 regiões e nós temos a população de cada região, a área que é em quilômetro quadrado, nós temos a densidade demográfica que eu já expliquei para vocês, que se traduz na relação entre o número de habitantes e a área do território. E temos a porcentagem da população brasileira, certo? Observando aí a área de cada região, você pode perceber que a região maior em território é a região norte, na verdade. Porém, a densidade demográfica dela não é tão expressiva. Olha aí, apenas 4,6 habitantes por quilômetro quadrado. Já se você levar em consideração a região sudeste, certo? Que ela é bem menor em território, nós temos área territorial da região sudeste de 924.609 quilômetros quadrados. A população dela é bem maior do que a população da região norte. Nós temos aí 86.949.714 habitantes. Devemos concluir que a região sudeste ela é bem menor do que a região norte, porém ela é muito mais povoada, porque a sua densidade demográfica é de 94 habitantes por quilômetro quadrado. Resumindo, desenhando para vocês, a cada 1 quilômetro quadrado residem 94 pessoas. Lembrando que é uma média, certo? A densidade demográfica é uma média. Quando eu digo que a densidade demográfica do Brasil é de 24 habitantes por quilômetro quadrado, eu não estou dizendo que em todo o território brasileiro habitam 24 pessoas por quilômetro quadrado. Você acabou de ter essa resposta analisando essa tabela. Não é assim. Tem regiões do Brasil que a densidade demográfica é de apenas 4 pessoas por quilômetro quadrado e tem região brasileira que a densidade é de 94 pessoas por quilômetro quadrado. E aí? Deu para entender? Gente, para mais informações sobre esses dados estatísticos, você deve consultar o site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Daqui a pouquinho, quando eu encaminhar a atividade, você vai fazer uma pesquisa lá nesse site, vou dar os comandos direitinho, tá bom? Por enquanto, o momento de explicação foi este. Espero que vocês tenham captado a mensagem principal da aula de hoje. Quero contar com o empenho nas atividades e deixar aquele beijo especial para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.